Então, pessoal, vamos iniciar mais um colóquio, e esse colóquio é especial, colóquio de encerramento aqui desse semestre, né? Mas o ano está nos deixando, sinal que a gente está ficando mais velho, né? E hoje nós temos a satisfação aqui de ter o professor Oriá, certo? Que é diretor aqui da UAXA, nosso pesquisador sênior. Então, hoje teremos um colóquio aí bem interessante. Então, vou fazer aqui a apresentação do professor Oriá, e em seguida ele vai dar início ao colóquio. Eu fiz aqui uma colinha do Lattes, né? Como sempre, e aí o professor Oriá, ele fez graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado em Física pela Universidade de Paris 13, certo? Na França. Fez pós-doutorado também na Universidade de Paris 13, na França, pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Ele foi professor visitante na Universidade de Paris 13 também, na França, e foi professor visitante na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Foi professor titular, certo? Na Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor titular aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, bolsista de produtividade CNPq, e é o nosso diretor da UAXA, certo? Hoje ele nos dá a satisfação de ouvi-lo falar sobre redes neurais e osciladores não lineares acoplados em busca de comportamentos complexos. Então, professor Oriá, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Ok, Orlando. Obrigado pelo convite, obrigado por essa apresentação e obrigado por esse trabalho maravilhoso aí, organizando esses colóquios. Então, deixa eu ver aqui como é que eu compartilhar minha... Deixa eu abrir aqui e ver se está certinho. Só um minutinho. Essa é a boa apresentação. Tela inteira. Não. Melhor compartilhar só minha janela. Só o colóquio. Ok, deixa eu colocar aqui full de apresentação. Pronto. Confirme que você está vendo direitinho aí, Holanda. Tudo certo. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Essa apresentação, de uma certa maneira, continua o que a gente começou conversando lá no primeiro semestre, na minha apresentação no colóquio, e eu vou falar aqui do que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, que são sistemas não lineares, e a gente tem como pano de fundo, a busca de comportamentos complexos. Então, vou apresentar para vocês aqui um roteiro desse colóquio, onde eu vou falar muito rapidamente, né, a título de link com a apresentação passada, sobre sistemas complexos, mas realmente muito curto. E para colocar o contexto do que a gente tem trabalhado nessa área, eu vou falar de um resultado anterior que foi feito na UFPB, nos nossos laboratórios lá na Paraíba, e os primeiros resultados, eu acho que é importante apresentar nossos resultados já aqui na nossa unidade, relacionado com uma dissertação de mestrado nesse programa. E, em seguida, eu vou comentar sobre os projetos atuais que a gente vem desenvolvendo. 2 sobre a minha orientação, do Luiz e do Lucas Brancos, evidentemente com esses colaboradores, tudo, vou falar daqui a pouco, e em colaboração, se trata da dissertação de Alain, também com vários colaboradores. Ok, então, sobre sistemas complexos, só recuperando o essencial do que a gente disse lá atrás,
é que sistemas complexos não significa necessariamente sistema pequeno ou grande. Você pode ter sistemas simples, como átomos, os sólidos, planetas, mesmo uma galáxia. Você pode descrever isso como um sistema relativamente simples, porque eu consigo descrever, pelo menos, as características essenciais com modelos bem definidos, com a relatividade geral ou um modelo, a mecânica newtoniana, dependendo dos limites que você queira descrever. Os sistemas complexos não existe realmente uma definição, justamente porque é uma categoria de fenômenos que você pode definir como complexos, mas tem algumas características que você pode, então, identificar nesse tipo de sistema. E o que é talvez a característica mais marcante do que sejam sistemas complexos é aquele onde disse muito bem o Anderson lá atrás, quando disse que mais é diferente. Ou seja, o todo não é simplesmente a soma das partes, mas você tem emergência de novos comportamentos. Então, esse é o espírito da coisa, e como é que você fala de sistema complexo, atribuindo propriedades que são comuns a vários deles, e não vou ter tempo aqui, novamente, de detalhar isso. E você, para tratar esse sistema, você usa uma série de ferramentas, tá bom? Uma delas que a gente vai falar aqui é, por exemplo, analisar as propriedades estatísticas desses sistemas. E um ponto importantíssimo que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que eu falei muito rapidamente da vez passada, é que algumas propriedades muito simples, como comportamento coletivo na natureza, de animais, etc., são baseadas em regras muito simples. Então, os pássaros estão viajando juntos, eles têm regras muito simples. Manter uma distância mínima do outro, se tiver um bom obstáculo ou um predador, alguma coisa desse tipo, você se afasta, e com regras muito simples você resulta em comportamentos coletivos que parece esconder uma lógica muito mais complicada do que ela não é realmente. Então, você tem um corpo aqui, o aviãozinho se deslocando e os pássaros vão junto. Então, ele segue aquela regra básica. Isso é uma situação excepcional, mas, tipicamente, vocês vejam nessa figura aqui embaixo, à esquerda, você rapidamente vai querer identificar como um objeto, né, um avião ou um pássaro que tem uma aerodinâmica muito bem planejada, desenhada. Não, isso tudo é fruto simplesmente dessas regras muito simples. E aí, como exemplo concreto disso, a gente pode falar do chamado mapa logístico. O mapa logístico nada mais é que a descrição matemática do crescimento de populações de sistemas simples, como bactérias e coisas desse tipo, populações realmente não muito complexas. Então, a população do período, né, do ano, em geral, isso pode ser muito mais frequente, da geração N+1, ela é proporcional à geração N. Só que esse modelo é muito simples, aí vai divergir e não é muito realista. Você introduz uma correção, a primeira ordem que você pode introduzir nessa correção é um termo não linear, xn. Aqui você tem um termo quadrático, e essa regra muito simples, onde a população da geração seguinte a menos de ligada por um termo quadrático à população, tem um termo linear e uma correção quadrática, mas isso já dá como resultado uma dinâmica extremamente rica, e que vocês já devem ter ouvido falar do mapa logístico, a bifurcação e propriedades desse tipo. Então, esse seria uma pincelada de um exemplo dessa complexidade que surge de regras relativamente simples. O outro é os mapas de Mandelbrot, o conjunto de Julia de Mandelbrot, que são ligados por regras também muito simples. Esses Z são complexos, são números complexos. Então, Zn ao quadrado mais uma constante, isso vai dar o próximo elemento. E isso, se você desenha isso no seu espaço dos números complexos, real, imaginário, aparece, dependendo do código de cores, aparecem figuras extremamente
ricas, bonitas. Isso foi quando eu era menino, isso virou moda. Tinha álbuns de figuras, né, coleções com figuras desse tipo de mapas desses conjuntos, seja Mandelbrot, Júlia e outros que tem. Tem alguns endereços, vocês procuram isso facilmente na internet, tem figuras muito, muito bonitas. É fantástico como esse desdobramento, essa emergência dessas novas características surge a partir dessas regras simples. Então, com isso, eu acabo essa pincelada sobre o que eu quero que vocês tenham em mente como sistema complexo e passo já para uma das ferramentas que a gente utilizou para caracterizar um sistema em particular, que são as leis de... A distribuição estatística. A distribuição estatística que todo mundo conhece, você pode ter uma calculadora que você entra os valores, ele mesmo calcula sigma quadrado, sigma, o valor médio, desvio médio quadrado e coisa desse tipo. E uma distribuição dita normal, gaussiana, que segue essa lei de Gauss, ela é fruto de fenômenos estatísticos de processos independentes, tipicamente. E uma das características... Uma das características de uma distribuição normal é que ela cai muito, muito rapidamente. E nessa tabelinha aqui eu mostro que se você tem um evento que dentro de sigma, de uma largura da distribuição gaussiana, esse evento ocorre 2 vezes por semana, com 3 vezes, 2 sigmas, ele vai ocorrer a cada 3 semanas. Qual a probabilidade de você ter um evento fora desses 3 sigmas? Uma a cada 3 semanas, 4 sigmas, uma vez por ano, e assim por diante. Então, como ela cai muito violentamente, a probabilidade de você ter um evento fora desses 3, 4, 5 sigmas é realmente muito, muito pequena. Então, é por isso que algumas indústrias, né, como a gente está no curso aqui, nas engenharias, por exemplo, você pode ter regras do tipo 4 sigmas, você só admite falhas com a probabilidade, pelo menos, de acima de 4, 5 sigmas, tá certo? Então, se você tiver uma difusão que segue uma distribuição normal, ela vai ter essa característica dessa figura aqui embaixo do lado esquerdo, em que é o tamanho médio, né, o valor médio dessa amostra, né, do espaço ocupado pela minha partícula, ele cresce quadraticamente com o tempo, o valor médio. E isso você pode, evidentemente, dividir um valor médio quadrático e etc. Uma lei de potência, você pode, em certas regiões, ter a impressão que está seguindo mais ou menos uma distribuição normal, mas, de vez em quando, você tem um passo que ele pode ser tão grande, dependendo dessa lei não normal, ou seja, você pode ter leis de potência, né, que o decaimento da probabilidade cai com a lei de potência, que é muito mais lento, né, essa figurinha aqui mostra que essa lei de potência ela decai, evidentemente, muito mais lento do que o E a menos x2, então você pode ter eventos que pode ser muito maior do que seria um valor médio aí, porque, na verdade, em algumas situações você não pode definir nem valor médio quadrado e, às vezes, nem mesmo uma média. Ok, e como exemplo concreto, por exemplo, você pode falar de salários, tem vários exemplos interessantes que seguem lei de potência, mas aqui eu dou 2 exemplos. Segundo um certo ranking, que não dá tempo de explicar aqui, você tem as cidades nos Estados Unidos que seguem exatamente essa lei de potência. Na França, na figura de baixo, também você segue uma lei de potência, mas tem uma singularidade aqui, no caso aqui a cidade Paris, que você tem um evento extremo que foge à lei de potência. Eu estou falando disso porque o trabalho que a gente fez há alguns anos atrás foi exatamente sobre isso. Então, é disso que eu vou falar agora, que é usar sistemas osciladores caóticos, mas não com objetivo de estudar uma dinâmica não linear, mas obter uma produção de eventos
que são caracterizados por uma estatística não normal, tá certo? Então, é disso que a gente vai falar agora. E para construir esse sistema, a gente usou, então, um oscilador não linear, como esse que a gente tem no laboratório. Por exemplo, esse aqui, a gente vai voltar a ele, porque foi o que nós utilizamos na dissertação do Robson, que é o trabalho seguinte que eu vou apresentar para vocês, e é um sistema não linear simples. Você tem 3 variáveis, 2 voltagens, um V1 e um V2 nos capacitores aqui, você tem uma corrente, tá certo? Então, com essas 3 variáveis que definem completamente o meu circuito elétrico, você pode chamar isso aqui de um X, um Y e um Z, você tem, então, uma não linearidade aqui descrita por essa função G de V, onde V é essa diferença entre as 2 voltagens. Você tem, então, o meu oscilador não linear. É bem conhecido que eu posso sincronizar sistemas sistemas caóticos, não lineares, mas operando num regime caótico. Então, aquelas equações que eu apresentei para vocês, eu posso sintetizar numa notação vetorial. Esse x vetor aqui é o meu XYZ. Tem aquelas 3 componentes, o V1, V2 e corrente. Tá certo? Então, essa equação aqui sintetiza a equação do slide anterior, né? Então, essa F desse X é aquela função. O outro sistema, então, numa linguagem que a gente usou na época, que eu não gosto muito, mas é master in the slave, tá certo? Esse sistema de cima e o de baixo são exatamente descritos pelo mesmo F, a menos do segundo que eu boto um acoplamento. Esse K aqui é um acoplamento. Então, quando eu acoplo de uma certa maneira esses 2 sistemas, é bem conhecido que eu posso obter, então, uma sincronização. Os 2 vão oscilar de formas perfeitamente idênticas. Então, eu sei como fazer uma sincronização perfeita, mas sei também como fazer uma sincronização intermitente. E foi nessas condições que a gente foi buscar um comportamento estatístico interessante. Então, esse gráfico aqui, em função do tempo, é da separação entre todas as variáveis do sistema 1 e o sistema 2. E você veja que você tem eventos muito grandes, eventos intermediários, pequenos e etc. Quando você faz o histograma, né, as populações por amplitude desses fenômenos, você tem, então, uma lei de potência mais do que isso. Está aqui a minha série temporal, eu faço um histograma disso aqui, para cada valor desse aqui, valores muito pequenos, tem muitos, e vai decrescendo, segue uma lei de potência, mas você veja que tem um desvio importante para os eventos mais extremos, eles têm probabilidade muito maior do que os eventos imediatamente com a amplitude imediatamente inferior. E você pode mostrar, são 2 linhas de equações, mostrar que, basta trocar de escala, você mostra que uma lei de potência ela é scale free, quer dizer, ela é independente de escala, você pode mostrar que ela é invariante por uma mudança de escala. Isso quer dizer, em termos práticos, que se você tiver um comportamento que é lei de potência, você não pode fazer previsão por esse sistema, porque você nunca sabe se você se está no extremo da escala ou não. Então, essa é uma característica importante, e isso que justifica esse trabalho aqui, onde a gente pôde, observando um dos sistemas, no caso aqui, o meu master, eu posso olhar o comportamento dele, independente de estar olhando o acoplamento ou não, eu sei que em certas condições vai ocorrer um evento extremo. Então, com uma certa antecipação, eu vejo que vai ocorrer um evento extremo, e se eu posso antecipar, eu posso, então, corrigir. Eu tenho uma maneira aqui de corrigir, eu faço um acoplamento diferente e corrijo, e evito que, quando eu tiver um anúncio aqui de que vai ocorrer um evento extremo, eu ligo o meu sistema e aí eu avorto, eu elimino, eu consigo evitar que esse evento extremo ocorra, tá certo? E se eu faço a estatística desses eventos, quando eu estou antecipando e corrigindo, você vai ver, sem o controle, eu tenho
o PDF, né, a distribuição de probabilidades aqui, sem o controle, com os eventos extremos, e quando eu ligo o controle, eu mato os eventos extremos. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos, toda a parte experimental foi feita na UFPB, junto com Hugo Cavalcante, um pesquisador excepcional. Tive o prazer de trabalhar com o Hugo nesse projeto, e alguns outros, né? E tivemos colaboração do meu colaborador lá em Duke University, quando eu fiz meu pós-doc lá, Daniel Dangoutier, Eduardo Otto, os colaboradores que também participaram desse projeto. Então, só para fazer a ponte com as coisas aplicadas, esse trabalho é muito citado em coisas do tipo você prever falhas em sistemas complexos e coisas desse tipo. Então, outros trabalhos que a gente fez depois. Então, esse é um exemplo bem concreto do tipo de coisa que me interessa, como você, em certos comportamentos, você procurar universalidades que permitem você identificar categorias de comportamentos universais em sistemas não triviais. Outro exemplo, aqui eu realmente fico contente de mostrar esses resultados, que são os primeiros resultados que nós tivemos aqui na unidade com o trabalho de mestrado do Robson, tá certo? Então, o que a gente fez foi sincronização de sistemas. Deixa eu tentar apresentar isso diferente, não em termos de acoplamento entre dois sistemas, mas o que a gente fez, a gente estava buscando algo muito particular, e quando começou-se a fazer a montagem, a gente pegou 2 osciladores, isso aqui é uma descrição matemática, né? É o mesmo sistema, então a gente chamou isso solução A, solução B, vou somar essas duas e lanço no oscilador e vejo que ele vai acoplar não com o oscilador A, não com o oscilador B, mas com a soma. Então, essas equações são do sistema lá de Gautier, que a gente utilizou nesse trabalho aqui também, e esses resultados aqui eu nem sei a ordem, toda vez eu esqueço de identificar, porque eles são muito parecidos. Então, AB pode ser experimental e C e D numérico, ou o contrário, porque eles são qualitativamente idênticos. E o que é que esses resultados mostram? Que se eu pego o oscilador, a variável x desse oscilador, e comparo a variável x da solução A ou da solução B, ele simplesmente não sincroniza. E se você bota x em função de x1, você está vendo aqui uma assinatura que você explora todo o espaço aqui sem sincronização. Se você pega agora o sinal soma e compara com o do meu oscilador, ele sincroniza, como a gente pode ver nesse retrato de fase, no chamado retrato de fase aqui de x em função de xs. Então, se isso aqui é o experimental, isso aqui é o numérico, ou vice-versa, mas vocês veem que essas curvas concordam muito, muito bem. Então, essa é a essência do trabalho do Robson, que, evidentemente, teve desenvolvimentos de desdobramentos, a gente usou N osciladores, mostrou que isso funciona, tem um decaimento em função do número de osciladores, você faz uma série de análises, mas tem um ponto que foi chamado a atenção pelo referi, que disse, olha, quando você aumenta o número de osciladores, como a gente fez, sem normalizar, você está, então, entrando num regime de forcing, você está obrigando o sistema a seguir aquela solução, o que é bastante razoável. Mas, mesmo com duas e com acoplamentos bastante pequenos, você já tem, então, essa sincronização ocorrendo com a soma. Então, esse resultado é muito elegante, eu vou mostrar, vou tentar fazer a ponte com coisas que nos interessam mais recentemente, e eu espero convencer vocês que isso é um resultado muito legal. Publicamos isso junto com a equipe, tivemos colaboração dos nossos colegas, a gente fez um esforço conjunto lá no início dos nossos trabalhos na unidade, então precisava todo mundo colaborar para a gente conseguir os primeiros resultados. Então, contente desse resultado. E agora, pessoal, eu passo aos projetos mais
atuais. Então, o primeiro deles é a propagação de impulsos, né, em sistemas de redes neurais. A gente chama redes neurais, mas são redes neurais artificiais, e aqui estão os colaboradores. Luiz é o nosso estudante de mestrado, o Robson sempre mantém um contato conosco, participa das nossas reuniões semanais, às vezes pula um pouquinho, mas o Robson está sempre colaborando conosco. Lucas é um estudante, o Lucas Vinícius é um estudante de iniciação científica da nossa graduação aqui na unidade. O professor Marcelo é um matemático que eu tenho um prazer enorme de começar a colaborar com ele, mas estamos realmente no início dessas conversas, e minha colaboradora é de muito longa data, Martina Chevrolier. Depois eu comento sobre os outros projetos. Então, para esse primeiro projeto do Luiz, eu vou fazer uma passagem para uma área completamente diferente para justificar toda a motivação do que a gente faz aqui. A gente poderia estar trabalhando resolvendo essas equações, acoplando sistemas, mas eu gosto muito de ter um pano de fundo, uma motivação, e se você disse, mas você já está trabalhando aí, você falou de sistemas complexos. Eu acho que o cérebro, né, o sistema neural animal é, então, um sistema complexo por excelência, e eu acho que é um sistema que realmente vale a pena explorar. Então, a primeira característica do que eu estou mostrando a vocês aqui de uma maneira muito esquemática, que é uma célula neural, onde você tem vários inputs, X1, X2, então você pode ter cerca de 10.000 até 10.000 inputs chegando numa única célula neural. Uma célula neural, ela tem todas essas conexões, mas é uma célula como qualquer outra do corpo. Uma célula, sei lá, um hemácito ou qualquer outra célulazinha lá isolada, que não interage com ninguém, é isolada, uma célula que está lá no sangue, ela é exatamente igual a essa aqui do ponto de vista biológico. Tem um núcleo, tem um complexo de Golgi, no núcleo tem todo o código DNA e etc, etc. Tudo que tem uma, tem outra. Uma célula muscular, etc. Só que essa é caracterizada por duas coisas. Ela não é neutra, tá certo? Vamos falar, é esse o ponto que a gente vai falar muito aqui, e ela tem, então, esse número enorme de conexões com outras. Então, tipicamente, você pode ter várias entradas e uma única saída. Toda célula neural ela é caracterizada por essa única saída, o axon. Então, esse cara aqui, bom, tem essa melanina, essa capinha, serve a fazer a comunicação mais rápida, etc. Então, não vamos entrar aqui na biologia, mas um ponto importante é que, embora tenha uma única saída, essa saída ela pode ter centenas, milhares de conexões e vão se conectar a uma outra célula, a outras células ou muitas outras células neurais, tá ok? Então, essa é a base biológica. E ainda mais, o que é que caracteriza essa célula que nos chama tanta atenção? É o fato de que você, quando tem sinais elétricos chegando aqui, eu vou detalhar que sinais são esses, você pode, então, no momento em que você chega, atinge um certo limiar, e essa soma ela é feita tipicamente aqui no Hillock, nessa Hillock, essa saída antes do axon, se esse potencial ele for suficiente, ele atira. É tudo ou nada, né? Aquela ideia de que ou atira ou não atira, dependendo se os potenciais, os sinais que chegaram aqui eram suficientes ou não para criar um impulso elétrico que vai se propagar aqui no meu axon. E que impulso é isso? O que é isso? São esses impulsos aqui, com essa cara aqui. Então, esse é um exemplo aqui de que o sistema está atirando. Ele atira, necessariamente volta para um regime de repouso para poder ter condições de atirar novamente. Então, vocês vão entender isso daqui a pouco. Agora, veja só, quando eu digo que é tudo ou nada, eu estou somando vários potenciais aqui nesse ponto, então posso falar de uma dinâmica analógica, tá certo? Estou somando potenciais aqui. A partir do momento que ele dispara, você tem
claramente uma dinâmica digital. São tiros e não tem informação nas amplitudes. Então, o sistema nervoso, a informação não está na amplitude, ela está nas frequências, nas taxas de disparos, tá ok? Então, esse sinal vai se propagar aqui nesse axon, mas como é que se propaga? Como uma corrente num sistema elétrico? Não, ele é bem diferente. Em outro seminário, eu posso falar muito da biologia aqui, eu adoro essa figura aqui, como é que ela foi feita, como se descobriu que não existia, era... No final do século XVIII, se discutia que essas conexões eram contínuas e tal, e vem esse cara que ganhou o prêmio Nobel, Santiago Ramon de Cajal, e só no outro momento eu conto detalhes sobre isso aqui, senão a gente fica só na biologia. Muito bem, então, para dar para vocês uma ideia do que a gente está falando, quando a gente fizer os modelos matemáticos, você ter o pano de fundo da biologia. Então, o que é que você tem? Aquele axon, né? Está aqui uma figurinha, tá certo? É um sistema fora do equilíbrio. O equilíbrio dele não é quando... Então, você tem aqui... De que equilíbrio eu estou falando? Do equilíbrio elétrico. Existem íons de sódio e potássio, principalmente um excesso de íons de potássio no interior, um excesso de íons de sódio no exterior desse axon. E o que é que acontece? Quando esse sistema está no equilíbrio, ele está numa situação em que a tensão aqui no interior é menos 70 milivolts, tipicamente. Tá certo? Então, menos 70 milivolts, isso é a situação de equilíbrio, não é zero, né? O potencial zero, você imaginaria, talvez, um engenheiro, vou construir um sisteminha, o default sem nenhuma atividade, o potencial é zero. Não, aqui é menos 70, e quando vem, como é que se propaga essa excitação? Se você tiver um potencial, uma diferença de potencial aqui diferente de 70 volts, ou seja, se tiver um desequilíbrio de íons dessa situação normal, os gates, né, as aberturas que tem aqui, vão abrir e vão permitir que haja um fluxo de sódio para o interior, um fluxo de potássio para o exterior, e isso faz com que ocorra esse pico aqui, tá certo? Então, ocorrendo esse pico, você vê que ele vai passar, e depois que ele passa, os gates... Estou sem achar a boa tradução, mas você vai, então, reequilibrar, vai fazer o fluxo de volta de maneira que o sistema volte ao seu estado de equilíbrio. E, nesse processo, ele não atira enquanto ele está fazendo essa recuperação, recovery do estado de equilíbrio, tá bom? Então, esse impulso se propaga ao longo de todo o axon, né? Esse axon pode ser bastante longo. Imagine que o sistema nervoso, o nervo que vai sentir lá a ponta do seu dedo do pé, ele é bastante longo, né? Então, você precisa, então, enviar esses sinais num sentido ou no outro bastante longe. Muito bem. Então, essas conexões se dão entre uma célula e outra através de conexões chamadas elétricas, né? Você pode ter uma conexão rápida, mas a conexão talvez mais interessante, certamente mais interessante, são as conexões químicas. Como é que se dá essa conexão? Essa conexão, o que ocorre nessa conexão, que é um gap, é uma separação entre a extremidade do meu axon, do meu terminal daquele axon, com o contato com a célula seguinte. Então, esses contatos aqui, eles são ligados, é feito quando essas vesículas cheias de um produtozinho químico, né? Isso aqui tecnicamente se chama um neurotransmissor. Existe uma quantidade grande de neurotransmissores, que são excitadores, inibidores. Então, quando eles recebem nesse terminal, recebem um impulso elétrico, eles vão abrir isso aqui, ele vai fluir, difundir no sentido realmente de difusão. Você pega uma gota de tinta na água, né, sua canetinha de pluma, né, solta uma gotinha, ela vai difundir, tinta na água.
E aquilo é muito lento. E como é que esses processos são tão rápidos? Porque essa distância é muito, muito pequena. E esse cara aqui, que vai sair aqui, ele tem um receptor que só recebe aquele sinal. Então, novamente, eu estou me alongando talvez, mas o que eu quero dizer é que esse processo é mais lento do que o elétrico, é o chamado conexão química, e ele é importante na nossa descrição. Parando por aqui, a gente vai querer fazer um modelo simplesmente da propagação desses impulsos no meu axon, por exemplo. Então, está aqui o que eu falei antes, né? Você tem um excesso de potássio no exterior, tem um excesso de sódio, de maneira que você tem menos 70 milivolts, tipicamente, entre interior e exterior, e aí esses caras vão abrir, fechar os canais, vão abrir para permitir passar sódio do interior para o exterior e potássio para o interior. E aí, depois passou o impulso, é preciso restabelecer o equilíbrio, que também é feito aqui. Ora, se você tem uma membrana e tem um sinal positivo, mais positivo de um lado do que do outro, isso eu posso modelizar isso por um capacitor. E se você tem gates que permitem passar carga de um lado para outro, eu posso modelizar isso aqui por uma impedância, tá certo? Então, é o que foi feito por esses dois pesquisadores aqui, Hodgkin e Huxley. Então, eles modelizaram dessa maneira, como um circuitozinho elétrico, e a corrente que passa nesse meu sisteminha elétrico aqui é descrito por essas equações. Eu sei como mostrar isso aqui, eu li com cuidado esse artigo dele, e é bastante simples, mas bastante interessante como você mostra essas dependências com M3, N4 e assim por diante. Então, você tem um termo na variação do potencial aqui, um termo que da contribuição do sódio, um termo do potássio e outro que eles chamam de leak, de vazamento, né? Que são os outros íons e etc. E se você injeta uma corrente, você induz esse processo aí. E cada uma dessas equações obedece a uma equação diferencial desse tipo, ou seja, é muito, muito bonitinho obter esse resultado bastante complexo para descrever esse sistema aí. Ok, entre a solução complexa lá, bem completa, do Hodgkin e Huxley, que ganharam um prêmio Nobel lá nos anos 50 por essa descrição da fisiologia dos neurônios, você tem modelos bem mais recentes aqui, dos anos 2000, por exemplo. Na verdade, essa ideia é bem antiga, né, do Integrate and Fire. Você tem um modelo que você diz, olha, eu vou integrar como um capacitor, eu vou carregar, quando chegar num certo limiar aqui, eu dou um disparo. Chegou lá em cima, eu volto, e isso aqui, dependendo dos meus parâmetros, eu descrevo uma série de comportamentos bastante ricos que ocorrem nas minhas células. E por que isso é interessante? Porque é muito mais fácil você fazer um modelo computacional usando algo desse tipo do que algo bastante complexo, como as equações lá dos anos 50, que são bastante complexas, mas completas, mas bastante difíceis de implementar para um número grande de neurônios. O que é que se estuda muito, você vai ver muito na literatura, você pega uma série de neurônios e aí vai vendo as séries temporais desse neurônio e vai vendo que a soma deles, esses neurônios têm um comportamento médio que você vai vendo esses tiros aqui, que é o que você vai ter um comportamento médio que, no fim das contas, é o que você vai medir, por exemplo, nos ritmos cerebrais, quando você faz medidas de EEG, eletrocefalogramas, coisas desse tipo na sua cabeça, você, dependendo do estado de sono, você está mais acordado, dormindo e tal. Então, isso é muito bem estudado empiricamente. Você tem ondas de ritmo alfa, ritmo beta, gama e assim por diante. Então, não é isso que me interessa. Aqui, o que nos interessa nesse trabalho aqui e para isso, vou dizer daqui a pouco o projeto, mas nós usamos para o que a gente se interessa aqui, que é a propagação de sinais, propagação
espacial dos sinais, como é que eles se propagam numa certa rede, e para isso a gente usou nem o modelo complexo, nem o modelo mais simples de Integrated Fire, mas o modelo de Hindmarsh-Rose, que é sistema de 3 equações não lineares acopladas, que não é tão difícil de reproduzir. Então, o que é que a gente está interessado é, se eu tenho uma rede, começamos com a coisa mais simples que a gente pode imaginar, que é uma rede unidimensional, se o primeiro dispara, os outros estão abaixo do limiar para disparar, esse pulso aqui é o primeiro que está disparando, isso aqui é uma seta temporal, o segundo não dispara, o terceiro não dispara, o quarto não dispara. Tempo t igual a 0, o que é que acontece em seguida se eu conecto esses neurônios? Então, é isso que a gente começou a estudar, que é propagação e sincronização desses pulsos, e efetivamente eles acoplam. E aí um mérito grande do Luiz foi quando a gente foi vendo que acoplava, mas acopla com o segundo, com o terceiro, com o quarto, quinto, até onde eu vou, porque o sinal degrada, e aí ele criou uma figura de mérito, que eu não vou explicar aqui, mas é sim, simplesmente esse R2 aqui, que vai me dizendo até onde eu defino que esse sinal, essa propagação, ela é aceitável, que tem uma memória do meu sinal original. E nós somos bastante exigentes, exige um valor de R muito grande para considerar que ele se propaga. E a partir dessa descrição unidimensional, você começa a trabalhar com redes, não é uma rede neural no sentido biológico do termo, mas são redes artificiais, onde eu tenho, por definição, por construção, você tem que construir alguma coisa, né? Então, o nosso modelo aqui eu parto de um único neurônio que dispara nessa rede aqui quadrática, ele vem, tem outros resultados e tal, estou mostrando apenas os mais relevantes do trabalho de Luiz. Então, eu defino que, tipicamente, cada um só conecta com 2. Poderia ser com 3, poderia sortear, poderia fazer uma série de hipóteses. A gente considerou aqui que ele conecta apenas com 2, mas quais vizinhos ele vai se conectar? Então, tem uma distribuição estatística em torno de cada um desses neurônios e decide se ele conecta com o de baixo com a maior probabilidade ou com os vizinhos e assim por diante. E, com isso, você constrói toda essa árvore na linguagem do Luiz e decide como é que se propaga. Então, ele obtém figuras muito bonitas como essa, com código de cores, que diz que quem vai, como esse impulso se propaga. Você faz isso com várias condições iniciais, etc., e vê que realmente tem um comportamento médio, que, em média, nessas condições que a gente trabalhou aqui, você tem aqui, tipicamente, a propagação persiste com boa qualidade até 10 neurônios. Tá bom? E qual é a motivação de fazer tudo isso? É que eu pulei ali, não quis entrar em detalhes, seria longo a explicar, mas se você trabalhar numa condição onde você tem um sistema no limiar do equilíbrio, o sistema oscila entre equilíbrio e fora do equilíbrio, é a melhor maneira que eu posso descrever aqui de uma maneira simples, você pode, então, passando de um estado ou para outro, você pode ter, então, comportamentos que seguem lei de potência. O que a gente está procurando é ver se, em certas condições, é esse impulso que decai de uma maneira bem previsível, bastante rápido, se ele pode ir muito longe. Então, essa motivação, você constrói redes muito maiores, analisa esse comportamento em certas condições, e aí tem uma quantidade enorme de análise do Luiz, e tudo isso foi feito usando conexões ditas elétricas. Deixa eu ver. Está aqui, está aqui. Então, a conexão elétrica, isso aqui são as equações do meu modelo neural, e o meu acoplamento ele é feito por um termo que simplesmente é o neurônio, o sinal da variável principal do diferença de potencial lá do neurônio I com o J. Então, simplesmente um termo linear desse tipo aqui. O acoplamento químico é muito mais complexo, é modelizado por funções desse tipo, né? Isso a gente não inventou, está na literatura, e você pode ter o excitatório, o químico excitatório ou químico inibitório, significando que, se ele é excitatório, eu tenho para 2 neurônios que estão disparando, aqui, por exemplo, esse azulzinho e esse vermelho, quando eu conecto os 2, eles atiram
de maneira sincronizada. Quando é inibitório, você veja que eles estão disparando aqui, mas quando eu acoplo, eles estão fora de fase. É inibitório no sentido de que, quando um está disparando, o outro não está, tá certo? Então, um inibiria o outro. Muito bem. Então, é nessas condições que a gente buscou uma coisa, né? Quando você fala, devido à minha cultura de física, de física do estado sólido, existe uma coisa bem conhecida na literatura de estado sólido, que é localização de Anderson, que você trata, Anderson trata onda em estado sólido de uma maneira geral, se trata a propagação de elétrons, levando em consideração suas propriedades ondulatórias, e Anderson identificou situações em que essa onda ela formaria, então, entraria numa situação de regime estacionário, de oscilação estacionária, onde ela sobreviveria muito tempo. Isso foi identificado em sistemas eletrônicos, foi identificado em sistemas ópticos, e a minha provocação aqui seria: será que a gente viria a mesma coisa em redes neurais, mesmo uma rede neural completamente artificial desse tipo? Ok, vamos buscar isso, porque a gente começou a aprender a tratar isso de uma maneira relativamente bem. Então, vamos ver se você consegue localizar um loop. Primeiro, existem loops. Então, se eu pego uma excitação aqui, faço um teste aqui, 0 transmitiu para 1, 1 transmitiu para esse loop, e ele vai sobreviver aqui, eu desligo esse cara e vejo se ele sobrevive aqui. E se o loop for maior, cada vez maior, sobrevive em que condições? Primeiro você faz um primeiro teste antes de buscar essa assinatura da localização de Anderson nessas redes. Então, primeiro resultado interessante é o seguinte, é que aparentemente tudo funciona bem, com impulso, com esse acoplamento químico, o 0 dispara, está aqui o neurônio excitador, que é o 0, ele excita o 1, com certo atraso, o 1 responde em relação ao primeiro, mas vocês vejam que nas figuras seguintes, o primeiro parou, o segundo também não disparou, mas a excitação se propagou e continuou, como sugerindo que esse loop aqui ficou excitado. Então, isso foi feito com esse anel bastante pequeno, foram feitos testes, realmente não tenho tempo de detalhar aqui, mas o que vocês veem é que tem claramente uma assinatura de atraso, né? Então, isso faz sentido, porque você tem a propagação, a excitação tem que chegar depois, e aí você, em sistemas maiores, você vê realmente que ocorre esse atraso, e esse foi um resultado que estimula a gente continuar a busca. Bom, aí o Luiz sofisticou acoplamentos bidirecionais, e ele tentou realmente entender o que está acontecendo nesses circuitos fechados. E, bom, a gente precisa, então, ir buscar isso numa rede. Mas como buscar isso? Cadê a assinatura? Ela é temporal? Você vai usar a força bruta, olhar as séries temporais de centenas de neurônios e ver aonde é que tem um loop? Então, precisa, de alguma maneira, mais interessante de caracterizar isso. Esse aqui é o projeto original, não vou discutir agora, não dá tempo, e termino aqui, tem essa transparência, esse slide aqui em branco para Luiz, me dá mais material para as próximas apresentações. O outro projeto que eu tenho para falar muito rapidamente aqui para vocês é o projeto de Lucas Branco, começou o mestrado dele, a parte experimental mais recentemente, tem a colaboração enorme aqui, o trabalho que já vinha sendo feito por Guilherme na iniciação científica, e como colaboradores nesse grupo tem o Elias, professor Sérgio, e sempre presente Martina, que colabora com esse tipo de projeto. E a ideia aqui é você ter osciladores eletrônicos em regime caótico com certos tipos de acoplamento de coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouco.
Então, se eu conseguir cobrir isso aqui, estou satisfeito, porque o último projeto de Alain, de uma certa maneira não, Martina falou muito bem na última semana, então, se eu não conseguir mencionar, está ok. Ok, o que é que a gente usa? Então, a gente faz uma mudança de paradigma em termos de circuito, a gente foi usar um circuito velhinho, mas muito interessante. Velho no sentido que ele existe há mais de 100 anos, os Colpits, mas são circuitos extremamente interessantes, porque eles são muito versáteis e são muito usados. Então, o fato dele existir, tá no mercado ou está na literatura há muito tempo, não diminui o valor desses circuitos. Por exemplo, ele pode operar em faixas muito grandes de frequência, pode ir quilohertz, megahertz, faixas de frequências muito altas, e eles têm usos muito interessantes. Então, a gente foi para eles e começou do começo. Então, os primeiros trabalhos feitos lá pelo Guilherme, depois reproduzidos pelo Lucas, é construir os circuitos, botar ele para oscilar, um modelinho aqui, e ver que realmente eles oscilam como você quer, em vários regimes. Um regime periódico, um regime caótico, isso aqui é uma série temporal, para mostrar que eu acho que aqui já são dois, já estão acoplados, e então olhe para um único sinal desse, e você pode caracterizar, por exemplo, se ele está num regime caótico, analisando o espectro de frequência deles. Então, bem caracterizados no início, esse é o início do projeto, você faz, então, analisa no espaço de fase, por exemplo, x1 vezes x1', e você vê que, inicialmente, eles não estão acoplados, mas se você acopla, eles sincronizam como deve sincronizar, como você espera para esse tipo de oscilador. Então, a coisa está indo realmente no bom sentido, feito numericamente e experimentalmente. Muito bem. Aí, qual é a motivação? Aqui vai muito de motivação, porque esse trabalho está realmente no início, embora já estejamos prontos para avançar. Eu fui pegar lá numa literatura com osciladores ópticos, né? Então, você tem dois lasers, note que a posição aqui é importante. Esse laser, esse oscilador, pronto, esse oscilador 2 está ligado, eu jogo luz aqui em 3 e jogo luz aqui em 1. Mas você veja que 3 e 1 não estão conectados. Eles se conectam via 2. Então, eu olho para o sinal, já que eles estão acoplados de 3 e 2, venho aqui, cadê 3 e 2? 3 e 2, eles estão desincronizados. Tem um atraso de um pulso em relação ao outro. Eu olho 2 e 1, 2 e 1 também tem um atraso. Agora, se eu olho 1 e 3, que não estão acoplados, eles estão sincronizados. Então, muito estranho que, normal, se você liga 1 e 2, que estão ligados diretamente, eles estão sincronizados, mas com um atraso, porque existe atraso no sistema, o tempo de propagação. Com 2 e 3 também, mesma coisa. E por que 1 e 3, que nem acoplados estão, eles estão sincronizados e em fase? Então, isso foi observado nesse sistema simples, lá nos anos 2006, né, um trabalho relativamente antigo. Pouco depois foi feito um sistema com vários osciladores, né, vários lasers, sistemas ópticos, né, um único laser em que os campos são separados, não vou entrar aqui em detalhes, mas o fato é que se esse número de osciladores for par ou ímpar, os alternados estão em fase e você observa uma série de comportamentos bastante ricos. Então, vamos trazer isso aqui para os nossos circuitos eletrônicos, mas não simplesmente reproduzir o que foi obtido com o sistema óptico, mas no sentido de que eu quero ter redes de osciladores que estão acoplados entre eles e estão sincronizados ou não, e como é que essa sincronia se dá entre esses diferentes blocos. Então, isso é uma motivação por isso que eu botei esse artigo aqui, porque tem uma motivação sempre ligada aos sistemas biológicos neurais, e melhor do que isso, aí eu botei essa referência aqui, porque o Colpits ele é interessante. Eu posso fazer
coisas desse tipo aqui. Eu tenho essa rede de osciladores ligados aqui e tenho outra rede ligada aqui. Então, eu posso fazer uma ligação resistiva entre os osciladores de um plano e indutiva via indutor entre planos diferentes. Então, isso é um projetinho legal que a gente pode considerar, se der tempo, ainda na dissertação, no trabalho do Lucas. Bom encaminhamento, as plaquinhas estão prontas, estão montando, já oscila, já funciona os novos circuitos. Então, esses são os projetos de andamento, realmente, projetos em andamento, para Lucas poder me enviar resultados aqui para a gente fazer isso na próxima apresentação, ou ele mesmo apresenta na defesa dele. Muito bem, eu acho que, como está meu tempo aí, Orlando? Mais 7 minutos. Pronto, em 5 eu... 10 minutos. E menos do que isso, eu termino. Foi mais rápido do que eu realmente consegui, o que eu não pensava que seria capaz. Então, esse grupo aqui, que eu sou colaborador, é o grupo coordenado por Martina, agora com uma forte colaboração aqui com a Amanda, que já está há alguns semanas, meses, alguns poucos meses no grupo, então, interagindo muito bem aqui já com os estudantes, orientando os estudantes, e o principal ator aqui é o Alan, porque ele tem que entregar uma dissertação em breve. O Jürgen, Jorge Nério e Pedro são 3 estudantes de iniciação científica, estão envolvidos na parte mais... Pedro na parte mais experimental, Jorge Nério na parte mais numérica, computacional, ele realmente gosta dessa parte, e o Jürgen faz a ponte entre os dois. Muito bem. Então, a motivação desse projeto é você fazer a ponte entre um sistema neural biológico e um computador tradicional, mas num sentido que a gente possa fazer algo mais próximo do computador biológico, neural. Então, eu gosto muito dessa figurinha aqui, porque você tem os vários inputs no seu neurônio do cérebro, um output, e esse é muito parecido, né? Na verdade, é inspirado nisso aqui, que você constrói redes neurais com vários inputs e uma função não linear e lhe dá um output. Então, isso é um neurônio artificial que permite você construir essas máquinas onde você entra com um input, uma informação, treina esse sistema ajustando os pesos dessas conexões e introduzindo um bias, né, um viés, na tradução aí de Amanda, que permite, então, você treinar esse sistema de maneira que, quando você entra com uma informação aqui bem conhecida, você treina esse sistema controlando, ajustando esses pesos e esses offsets, e, no fim, você vai ter o output que você deseja. Ele vai identificar a natureza dessa entrada, tá certo? Uma única camada, aprendizado de máquina, machine learning. Se você faz isso com muitas camadas, deep learning, e aí eu vou pular os detalhes disso e só complementar o que disse Martina lá na sexta-feira, dando exemplos, né? Eu gosto muito de figurinha, eu gosto de ler livros que têm figurinhas, ilustrações. Então, essa é uma bela ilustração. Que existe, você encontra aí na internet, sistema de dados, onde você tem milhões de figuras que têm um label, você tem uma identificação para cada uma dessas figuras, tá certo? Rótulo. Rótulo, thank you. Então, como é que isso é feito para dizer que a gente não vai competir nessa área? Isso, para você identificar, isso são imagens de altíssima resolução, que é uma quantidade absolutamente enorme, você tem que treinar o seu sistema para reconhecer isso aí. Então, para dar um exemplo aqui de máquinas que usam para isso, que usam GPU, Graphical
Processing Unit, são essas unidades gráficas de jogos, são as unidades de processamento mais potentes que você encontra no mercado, e olha a quantidade que você usa aqui, ó, isso é multiplicar os números aqui, e conectados de uma maneira muito especial. Então, tem toda uma tecnologia que a gente nem entende de computação, nem muito menos de arquitetura desse tipo de processo, não é aí que a gente vai competir. Mas o que é que nos motiva aqui? Olha? O que é que ele faz, esse cara aqui? Ele identifica que isso aqui é um mite, isso aqui é um barco com containers, isso aqui é... Eu só vejo a menina aqui com o cabelo aqui, ele disse, não, mas aqui tem um scooter, né? uma lambretinha. Ele identificou bem, um leopardo. Eu não sei muita diferença entre um leopardo e um... E aqui eu acho legal. Aonde ele perdeu aqui? Isso aqui é identificado como sendo identificado pela grade. Aí ele disse, não, isso aí é um conversível. Eu concordo com ele, mas aparentemente não é esse o rótulo. Esse aqui, por exemplo, ele disse que isso aqui era um Dalmatian, um dálmata. O rótulo diz que isso aqui são Sherrys. Então, ele erra, mas eu erraria mais do que ele. Então, é esse tipo de problema que você tem. Existem muitos outros problemas em inteligência artificial, aprendizado de máquina, que identificação de imagens, mas o fato é que você, justamente para certos tipos de problema, que existem correlações temporais, memória, etc., você não vai conseguir fazer isso de uma maneira simples, com esse sistema simples, feed-forward, e você precisa de conexões complexas. Então, essas conexões complexas levam a uma situação onde você não pode mais treinar essa parte aqui, e essa parte aqui é chamada de reservoir. E você só treina ou a entrada ou a saída. Mais recentemente, simplesmente a saída. E se você não precisa treinar essa parte intermediária e só treinar a saída, isso aqui é fixo, eu não preciso fazer isso dentro de um computador. Eu posso ter qualquer sistema físico que obedeça certas regras de dimensionalidade, que tenha componentes não linearidade, que tenha memória, mas que essa memória não persista muito tempo, que é para poder renovar a informação e coisas desse tipo. E eu posso, então, construir um sistema biológico, fotônico e etc. E é isso que a gente está fazendo aqui. Aí, como eu sou muito pretensioso, eu gostaria de construir um Optical Reservoir inteligente algoritmo. Não sei por que eu escolhi essa ordem, mas seria uma coisa desse tipo que seria interessante construir no laboratório. Bom, o que é que a gente vai fazer? Martina mencionou que, como a gente tem uma certa expertise em propagação de campos complexos em meios não lineares, a gente vai usar isso para construir esse nosso reservoir computer óptico, tá certo? Então, queria agradecer a todos com quem eu colaborei esses dias e destacar particularmente os estudantes do nosso programa de mestrado que participaram aqui. O Robson, que terminou, o Lucas, que deve terminar esse ano, Alan também, né, o estudante de Martina, e o Lucas Branco tem um pouquinho mais de tempo. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e para quem quiser trabalhar nesse tipo de sistema, sejam muito bem-vindos. Muito bem, pessoal. Algum comentário, perguntas? Sinta-se à vontade. Se não temos, eu vou fazer uma pergunta para ver se instiga aí alguma outra em seguida. Uma coisa que sempre achei, né, perigosa, né, são as tsunamis. E aí, observando a descrição lá do sistema inicial, poderíamos dizer que uma tsunami é um sistema, um comportamento caótico, não linear,
em termos de ondas marítimas? Certamente, caótico não. Eu diria eu acho que o pessoal hoje entende bem isso aí, Holanda. São soluções de equação do... É claro que é um sistema clássico. As ondas no mar, o mar é um sistema clássico, e as ondas são um sistema clássico, mas são resolvidos por chamada equação não linear de Schrödinger. Tem nada a ver com a mecânica quântica, mas são as equações parecidas com essas equações que Martina resolve, né? Que a equação de onda da matéria lá, da mecânica quântica, é uma equação diferencial linear, né? Existem as equações não lineares de Schrödinger, que são não linear, e são com equações desse tipo que o pessoal consegue descrever essas ondas celeratas, né? Eu perguntei porque acredito que programas de inteligência artificial já devem estar sendo usados, né? Certamente. Prevenir. Isso. Eles têm satélites que vão observar o padrão das ondas no mar e ele faz o treinamento e ele é capaz, então, de antecipar coisas desse tipo. Certamente. É verdade que... Olha, o que eu gosto de dizer, Holanda, já que a gente está agora já quase pensando nessa... Inteligência artificial é fundamental. Não sei quem disse isso, se foi Putin, o Obama. Um disse uma coisa, o outro disse outra. Disse que quem detiver a tecnologia mais avançada de inteligência artificial vai ser a potência dominante. E o outro disse que as novas... Você está vendo aí toda essa manipulação de informação, inclusive, não estou falando especificamente do Brasil, mas manipulação de eleição e tudo, usando essas técnicas de inteligência artificial e tal. Eu uso uma aplicação do bem. Deixa eu dar um exemplo aqui, não vou dizer a marca, mas eu faço meu cursozinho de inglês com um software que não é muito caro e tal, e é pura inteligência artificial. Ele corrige as frases, quando eu digo uma palavra, uma entonação e tal, ele é capaz de analisar e de escrever isso, e é inteligência artificial. Então, as aplicações são para o bem ou para o mal, né? Seja para... What the name this program? Como é? Qual o nome do programa? Eu mando para você, é comercial. Bom, isso é interessante. Elsa. É ótimo. Meu inglês, que era muito ruim, está um pouquinho menos ruim. Excelente. Estou pronunciando até um pouquinho melhor. Aí eu estudo aqui com... É um professor, aí ele obriga você a dizer, é muito interessante. Por inteligência artificial, 10 anos atrás, não existe coisa desse tipo, né? Muito bom, muito interessante mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Comentários? Se não temos, vamos agradecer aqui. Peço para todos abrirem seus microfones, certo? Vamos dar parabéns aqui para o professor Iá. E, sobretudo, ao organizador dos colóquios, que organizou aí no fim desse ciclo, que organizou tão bem esse colóquio. Holanda, parabéns. E aí já deixamos aqui, né, desejar boa sorte nos próximos 4 anos que vem aí pela frente. São anos desafiadores, que esperamos que as coisas cada vez se tornem melhores, né? Contando com todos vocês para a gente tocar esse barco. A gente só vai tentar ajudar aí a vocês a tocarem o barco. Valeu, Holanda. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Até o próximo semestre.